Olha para a revelação bíblica, você tem a revelação bíblica girando em torno de 4 principais temas. Nós temos na Bíblia aproximadamente 37% de escrituras que diz respeito a profecias que aguardam cumprimento. Então, há um aspecto da salvação que é experimentado hoje, mas há um aspecto futuro, que a Bíblia fala da glorificação. Já começa explicando para o pessoal o que é escatologia. Bom, escatologia é uma junção de dois termos gregos, né? Escatos, que é o último, derradeiro, e logos, vem de logia, estudo, e literalmente seria o estudo das últimas coisas. Num sentido mais bíblico, o estudo das profecias. Quando você olha para a palavra, você tem uma gama de profecias que se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Uhum. O evangelho de Mateus é quase que um evangelho apologético, fazendo uma defesa de Um Jesus, apanhado, né, como o né? Messias e o cumprimento das profecias. Uhum. O lugar em que Jesus nasce, Mateus tem o cuidado de registrar para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele Uau. nasce em Belém. Sim. Ele vai ao Egito, Herodes vai procurar matar as crianças, ele vai ao Egito, José é advertido em sonho, leva a criança para o Egito. Quando temos a morte de Herodes, mais uma vez ele é advertido para retornar, e aí Mateus, mais uma vez, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta do Egito, chamei a meu filho. Isso. Paulo, falando aos Coríntios, diz em 1 Coríntios 15:3, que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Legal. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando eu olho para a primeira vinda, do nascimento, a ressurreição e a ascensão, foi cumprimento de profecia. Sim. Nós temos na Bíblia aproximadamente 37% de escrituras que diz respeito a profecias que aguardam cumprimento. Oh. Se nós dividíssemos a Bíblia em 3 partes, uma parte seria ou estaria relacionado a profecias que aguardam cumprimento. Então, se eu olho para a primeira vinda e aquilo que foi profetizado acerca da primeira vinda se cumpriu literalmente, não vai ser diferente com a segunda vinda. Isso Aquilo aí. que está profetizado, aquilo que está Muito bom. prometido, não será diferente, vai se cumprir literalmente. Quando Jesus, em Atos 1, é assunto aos céus, a Bíblia diz que 2 varões puseram ao lado deles e disseram: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. E nós temos essa promessa de que ele retornará. Olha para a revelação bíblica, você tem a revelação bíblica girando em torno de 4 principais temas: criação, queda, redenção, glorificação. Criação em seu estado original, você olha os 2 primeiros capítulos de Gênesis. No capítulo 3, você tem o homem e a mulher sendo tentados e o pecado e suas consequências, não só para a existência humana, o relacionamento do homem com Deus, a própria criação. Isso. Mas você tem a redenção. Só que esse aspecto da redenção, ele não está todo consumado, Uhum. porque Jesus vem na sua primeira vinda, e redenção é comprar, resgatar por meio de um preço que foi pago, tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, há um aspecto da salvação que é experimentado hoje, mas há um aspecto futuro, que a Bíblia fala da glorificação. Uhum. Aos Romanos, Paulo diz que se sofremos com ele, Romanos 8:17, também com ele seremos glorificados. Esse é uma nota fortíssima do Novo Testamento. Uhum. Colossenses 3:4, quando ele se manifestar, seremos manifestados com ele em glória. Colossenses 1:25, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, criação, queda, redenção, glorificação. Estamos caminhando a passos largos para a glorificação. E o que diz respeito e o que envolve a glorificação? A ressurreição dos mortos, os vivos. Aos Coríntios, Paulo diz: nem a morte vamos experimentar, transformados. Eu gosto de dizer, pastor Ricardo, que você vai ser você, nós, cada um de nós seremos nós mesmos numa Isso. versão modo glória. Uau, definição legal. Muito bom. A Bíblia descreve a natureza desse corpo da ressurreição, além de deixar claro que vai ser semelhante ao corpo de Jesus, 1 João capítulo 3, versos 1 e 2, Filipenses capítulo 3, verso 20, por exemplo. Uhum. Nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, o Salvador. Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Uhum. Aos Coríntios, Paulo traz mais detalhes. Corpo corruptível, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Os vivos, nem a morte, 51, verso 51 do capítulo 15, ele fala isso. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele fala que essa transformação e a natureza desse corpo que será ou que experimentará essa transformação, ele diz incorruptível, é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade,
corpo mortal se revista da imortalidade. Então, em resumo, a escatologia trata com essas profecias ainda futuras que aguardam cumprimento. O que me garante que elas se cumprirão? Eu olho para o passado e aquilo que foi profetizado acerca da primeira vinda se cumpriu literalmente. Com a segunda vinda não será diferente.